Sua igreja em células, formando líderes de excelência. Sabá Liberal e Abe Uber. Capítulo 10. Roteiro da reunião principal da célula. Dicas de como fazer uma boa reunião de célula. A reunião de célula é fator determinante no processo de crescimento e multiplicação. As células normalmente se reúnem na quarta-feira à noite ou no sábado à tarde, ou qualquer outro dia que for conveniente. A essa reunião chamamos de a reunião principal da célula, mas ela não é a única. A reunião principal é apenas 30% da vida da célula. Por isso, outras reuniões devem ser encorajadas, como, por exemplo, reunião de oração, reunião de comunhão, discipulado 1 a 1, reunião de planejamento, santa ceia, etc. Liberdade e espontaneidade. Na reunião principal da célula deve prevalecer a liberdade e a espontaneidade. Por causa disso, não podemos fixar padrões rígidos para a reunião, pois é necessário seguir a direção do Espírito Santo que, como o vento, não pode ficar preso a um sistema de padrões. No entanto, temos um roteiro bem definido para uma boa reunião. Haverá reuniões em que o Espírito conduzirá para que a ênfase seja no louvor, outras no ensino, outras na comunhão, outras numa profunda adoração e busca do Espírito Santo. Outra será na oração por libertação e cura, e ainda noutras, a ênfase será na oração intercessória. O importante mesmo é aprender a ser sensível e não anular a vontade do Espírito. Portanto, a regra é que não há regras. Cada líder de célula deve procurar ouvir de Deus para cada reunião e obedecer. No entanto, é importante termos uma direção pré-estabelecida para que a sigamos. Por isso, apresentaremos agora o que chamamos de diretrizes básicas de uma boa reunião de célula. Diretrizes básicas para a reunião principal da célula. É bom que o líder de célula e os auxiliares cheguem meia hora antes da reunião, para terem um período juntos de oração e garantir que o local esteja preparado para a reunião. Isso, sem dúvida, ajudará na atmosfera da reunião. O que queremos é que, ao chegar o momento da reunião, as resistências tenham caído por terra e que haja um ambiente de forte presença de Deus. É importante que o tempo da reunião não ultrapasse o período de 1 hora, exceto quando o Espírito Santo dirigir diferentemente. É importante que toda reunião tenha oração, louvor e adoração, ensino da palavra, tempo para ofertar, tempo para compartilhar, necessidades ou testemunhos, oração pelas necessidades e tempo para comunhão. Vamos estudar isso em detalhes mais à frente. É bom lembrar que é muito importante sempre ter alguém para recepcionar os membros e os convidados, recebendo-os com amor e alegria, e durante toda a reunião da célula ter sempre uma atmosfera de amor, alegria e fé. Começando a reunião. O uso de maneiras criativas. Normalmente, o líder de célula deve começar ou pedir para um dos auxiliares começar a reunião, com um tempo de oração, sem pressa, sem religiosidade, procurando envolver os irmãos e criando um ambiente descontraído. A oração deve ser de acordo com o ambiente da célula. Se o ambiente estiver propício para a guerra, faça a oração de guerra. Se o ambiente for propício para orações de graças, faça orações de graças.
Se a célula estiver indiferente, leve os irmãos a se envolverem orando de dois em dois, uns pelos outros. Outra maneira é começar lendo um trecho da Bíblia e levar os irmãos a confessarem a palavra em voz alta. Ainda outra maneira é começar aclamando ao Senhor com gritos de exaltação, proclamando quem Deus é e expressando nosso amor ao Senhor. Nesse momento, vale a criatividade e a direção do Espírito Santo. O tempo de louvor e adoração. Eventualmente, pode ser que haja reuniões sem louvor, mas isso não deve ser frequente. O normal é sempre ter um período de louvor gostoso e ungido. Deus não apenas habita no meio dos louvores, mas age poderosamente através do louvor e da adoração. O Espírito somente fluirá no ambiente onde houver louvor e adoração. É nessa atmosfera que Deus produz arrependimento, consagração, perdão, contrição, reconciliação, cura e libertação. É também num ambiente de adoração que a palavra de Deus é liberada com revelação. O louvor não deve ser longo e deve ser evitada a religiosidade. Incentive os irmãos a serem espontâneos, intensos e expressivos, mas com realidade de vida. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, ou seja, de verdade. O líder de célula precisa ser exemplo para poder estimular os outros às mesmas atitudes. Se o louvor estiver amarrado ou desafinado, é melhor para tudo, orar ou fazer outra coisa. É preferível isto a continuar o louvor em um ambiente oprimido. O líder de louvor. A pessoa que dirige o louvor precisa não apenas cantar, mas conduzir o louvor, ou seja, levar os irmãos a realmente louvarem e adorarem ao Senhor. E isso deve ser feito sem rigidez nem pressão sobre os irmãos. A pessoa que dirige o louvor não deve ser uma pessoa superficial, mas intensa no Senhor e com realidade de vida. Estimule as expressões físicas de louvor, com palmas, danças, brados, ajoelhar-se, erguer as mãos, mas sem forçar ninguém a isso. É muito importante que a pessoa responsável pelo louvor providencie folhas com a letra dos cânticos. No caso de não ter uma letra apta para dirigir o louvor, uma boa sugestão é usar um toca-CD. Tempo para ofertar e recolher o produto da cesta do amor. Acreditamos que a oferta faz parte da adoração de um seguidor de Jesus. E uma das razões pela qual reunimos na célula é para adorarmos ao Senhor. Por isso, em toda reunião é importante que seja dada a oportunidade para as pessoas darem a sua oferta ao Senhor. A oferta deve ser recebida numa hora em que todos estejam presentes. Após o tempo de louvor e adoração, é o melhor momento para recolher as ofertas e o produto da cesta do amor. Este momento é muito especial e necessário, e deve ser feito numa atmosfera de amor, adoração e respeito. Nunca deve ser feito de qualquer jeito, em tom de brincadeira e anarquia, mas com reverência e respeito. Ninguém deve se sentir obrigado ou forçado a dar, porém devemos encorajar todos a serem fiéis e o fazerem com alegria. Após a oferta, a célula deve ser informada do valor e o líder de célula deve assinar o envelope juntamente com a pessoa que conferiu a oferta. É importante entender que a oferta das células pertence à igreja, por isso todo o valor arrecadado deve ser entregue o mais rápido possível na igreja, para a pessoa responsável para arrecadar. Não é permitido o líder de célula usar o dinheiro da oferta para qualquer que seja o motivo. O produto da cesta do amor deve ser entregue para o diácono da rede responsável pela ação social. Apresentação dos convidados. Antes de começar o estudo da palavra, é um bom momento para dar as boas-vindas aos convidados, apresentando-os pelo nome, mencionando a pessoa que os convidou. Seja simpático, faça-os sentir-se à vontade.
Nessa hora, toda célula deve ser calorosa e receptiva. Preferimos o termo convidado ao invés de visitante. Compartilhando a visão. É muito importante que em toda reunião, o líder de célula separe 5 minutos para falar da visão, ou seja, de qualquer aspecto que precisa ser reforçado para que a célula cresça saudável. Pode ser sobre comunhão, como ser uma célula família, como se tornar purê de batata, discipulado ou o alvo de crescer e multiplicar, data da multiplicação, Tadel, CMC, encontro, TLC, alvo da rede, etc. No momento de passar a visão, você pode ser feita a visão responsiva. Exemplo. Pergunta: qual o nome mais doce do universo? Resposta: Jesus. Qual o nome mais importante para nós? Resposta: família. Quais as letras que estão revolucionando o Brasil e o mundo? Resposta: MDA. Qual a palavra que está invadindo? Diga o nome da sua cidade. Resposta: célula. Qual é a nossa paixão? Resposta: almas. Em tudo isso nós vamos ter o quê? Resposta: sucesso. Por quê? Resposta: isto é só o começo. Orando pelo projeto Natanael. Em toda reunião, o líder de célula deve dar uma atenção especial ao projeto Natanael. Toda célula deve estar envolvida e empolgada com esse projeto, pois esta é uma das maneiras comprovadamente eficazes para atrair novas pessoas para a célula. Este é um bom momento para os irmãos orarem de 2 em 2 pelos seus Natanaéis. Descontração, quebra-gelo. A descontração é necessária, especialmente quando a célula é nova, quando tem convidados, que por sinal sempre deve ter, e quando há uma atmosfera de indiferença e distância entre as pessoas. A descontração serve para criar um ambiente adequado para o tempo de edificação, a fim de que todos se sintam mais soltos e dispostos a participar do tempo de edificação. A descontração é sugerida na folha do Tadel e, em geral, é feita com uma pergunta ou uma rápida brincadeira. Tempo de edificação. O tempo separado para o ensino da palavra deve ficar entre 20 e 25 minutos. O normal é que cada reunião seja estudado o mesmo assunto da mensagem pregada no culto de celebração. Pode ser que haja reuniões em que o líder queira ou sinta de dar outro estudo diferente daquele que foi pregado no domingo, no culto de celebração. Mas isso deve ser uma exceção, e o líder de célula deve pegar permissão com seu supervisor de setor para fazer isso. A maneira de conduzir o estudo é usando a dinâmica da participação. O líder de célula funciona apenas como um facilitador, fazendo perguntas para discussão e mantendo o rumo da discussão dentro do assunto. Todos devem participar, respondendo pelo menos uma vez. Neste momento, o líder de célula deve dar oportunidade para todos os presentes participarem, tomando sempre cuidado com o seguinte: não pressione ninguém a falar, estimule-os, mas não pressione, isso pode afastá-los da célula. Não deixe as pessoas falarem de situações muito íntimas nesse momento. Esse tipo de assunto deve ser tratado individualmente. Tudo que for compartilhado deve ser para edificar e motivar a célula. Desestimule palavras negativas e pessimistas, assim como críticas destrutivas. Não permita discussões doutrinárias, esse tempo não é para isso. Não deixe que uma pessoa controle o tempo falando excessivamente. No caso de confissão de pecado, que a pessoa fale somente de seus próprios pecados e não de outros. O líder de célula deve evitar cair no erro de repregar a mensagem e falar demais. Seu papel nesta hora é levar os irmãos a falarem
procurando sempre envolver os mais calados, dirigindo perguntas especificamente a eles ou pedindo para lerem um trecho bíblico. É muito importante saber fazer a transição de uma pergunta para outra. O líder de célula deve pedir para os auxiliares de vez em quando conduzirem o estudo, como parte prática do treinamento. A folha contendo as perguntas sobre a mensagem é repassada aos líderes de célula no Tadel. Tempo de compartilhar. Qualquer pessoa que desejar poderá compartilhar com a célula suas necessidades pessoais, ideias criativas para a célula, testemunhos do agir de Deus na vida dos membros ou de outros, um texto bíblico que Deus tem colocado no seu coração, uma vitória alcançada, cura, libertação, um presente que recebeu, a solução de um problema, uma necessidade que foi suprida. Oração pelas necessidades das pessoas. Antes de encerrar a reunião, deve-se orar pelas pessoas, dando oportunidade para que elas mencionem seus pedidos e necessidades. O líder da célula deve fazer uma oração poderosa, quebrando maldição e toda cadeia ou qualquer coisa que esteja oprimindo as pessoas. Tempo de comunhão. A reunião não deve terminar muito tarde, exatamente para que no final sempre tenha um tempo de comunhão e bate-papo entre os irmãos. A ideia é que sempre tenha algum tipo de lanche, não precisa ser algo muito caro e especial. Os próprios membros da célula devem se revezar em trazer o lanche. O líder de célula deve encorajar que todos participem desse tempo. Inclusive, o próprio líder de célula deve ser o último a sair, pois a presença dele estimula os outros a ficarem. Esse deve ser um momento de muita alegria e descontração. É um momento também de cada membro aproximar-se dos convidados e dos novos convertidos para praticar o fator Barnabé. É muito importante evitar uma atmosfera de panelinha ou rodinhas exclusiva entre os irmãos, pois isso pode constranger os novos convertidos e os convidados. Devemos dar atenção a todos indistintamente. Em resumo, essas são as 10 atividades principais na reunião de uma célula. 1. Oração inicial. Pedidos da Folha e pelo Projeto Natanael. 2. Louvor e adoração. Muitas vezes pode ser usado um CD, tocar um instrumento ou usar outras maneiras criativas. 3. Oferta e marcha do amor, com muita alegria e empolgação. 4. Avisos da Folha, sobre o culto de celebração e Tadel, e outros eventos importantes. 5. Apresentação e boas-vindas aos convidados. 6. Passar a visão. Além de outros aspectos da visão, deve-se enfatizar sempre a multiplicação, ressaltando a sua data. 7. Oração da fé, pelas necessidades e enfermidades, usar autoridade e criatividade. 8. Quebra-gelo e palavra, com criatividade e dinamismo. Seja um facilitador, envolva a todos. 9. Testemunho de vitórias e bênçãos. 10. Lanche e comunhão. Outras reuniões da célula. Reunião do núcleo da célula. Célula de liderança. Esta reunião deve ser realizada toda semana, ou ao menos quinzenalmente. O líder de célula se reúne com o núcleo do grupo, que é formado pelos seus auxiliares, os líderes em treinamento e o anfitrião, para tratarem de assuntos como as diretrizes de trabalho, quem vai fazer o que nas reuniões do grupo, verificar onde os líderes em treinamento estão no trilho prático, buscar novas ideias, definir métodos de evangelismo que a célula vai usar, definir escalas de jejum, fazer planos para multiplicação, verificar como vão os MDAs e o acompanhamento aos novos convertidos, orar pelo grupo, etc. Reuniões de MDA ou discipulado 1 a 1.
Estas reuniões devem acontecer em qualquer dia, em qualquer hora e em qualquer local, uma vez que seja conveniente aos dois. Esse discipulado tanto pode ser o encontro do líder de célula com seus MDAs, normalmente os líderes em treinamento, como o encontro dos MDAs entre os próprios membros da célula. Dia de Koinonia. Deve acontecer pelo menos uma vez por mês. É um momento onde a célula se reúne para um café da manhã, para fazer um churrasco, recreações ou qualquer outra atividade, só para promover comunhão. Reunião de oração. Encorajamos que ela aconteça uma vez por semana. O dia e a hora ficam a critério de cada célula. Ela serve para elevar o nível de fé e espiritualidade entre os membros, e também para clamar a Deus por resposta aos pedidos, além de gerar mais aproximação e comunhão. Sugerimos que eventualmente a célula se reúna para fazer marcha de oração pelas ruas do bairro. Eventos de pescarias. São reuniões com propósitos evangelísticos, como visitas de 2 em 2 às casas vizinhas ao grupo, chás e jantares evangelísticos, cultos ao ar livre na casa de um dos membros do grupo, apresentação de filmes evangelísticos, GES, grupos de evangelismo.